E dando sequência à sabatina com os pré-candidatos a deputado federal nas eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe o Wilton Acosta, ele que é presidente do Partido Republicanos Brasileiro, agora tenta uma vaga no Congresso Nacional. Antes de passar a fala ao nosso entrevistado, quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas em rede nacional pelo canal 4 da NET, além de ficarem disponíveis nas nossas redes sociais pelo @jd1noticias.com. Wilton, muito bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar o nosso bate-papo, por que o senhor quer ser deputado federal? Tainara, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a JD, pelo oportunizar esse espaço para os candidatos. Bom, eu quero ser deputado federal porque quero representar Mato Grosso do Sul nesse debate de resgate da nação pós-pandemia, nós vivemos um tempo de desconstrução dos nossos valores, vivemos um tempo terrível de sexualização precoce da criança, de enfrentamento aos valores familiares, valores cristãos, reformas que o Brasil precisa fazer, né, com urgência para desafogar o brasileiro, aquele que produz, aquele que empreende, reforma como a tributária, por exemplo, a reforma do Código Penal, que precisa ser ajustada para acabar com a impunidade do país. E em cima desses valores, da nossa formação, da nossa militância de movimento estudantil, agora representando republicanos, a sexta maior bancada lá no Congresso Nacional, então eu me sinto assim bastante animado, feliz dessa perspectiva de poder representar o Mato Grosso do Sul e poder colaborar com o nosso país nesse processo de pós-pandemia e de crescimento que o Brasil precisa fazer. Então eu quero ser deputado federal exatamente por isso, e especialmente representando os sul-mato-grossenses lá no Congresso Nacional. Por que o eleitor deve votar no senhor e não nos seus concorrentes? Não, nós temos 8 vagas, né? Temos 8 vagas aqui no Mato Grosso do Sul. Acredito que nós temos muitas pessoas boas disputando a eleição, que merecem o voto do eleitor, tanto quanto eu. Então, dentro desse espaço, dessas 8 vagas disponíveis no Mato Grosso do Sul, é que eu estou me credenciando para fazer esse debate de defesa dos nossos valores, como eu te disse agora. Então, eu não posso dizer que os outros não merecem. São 8 candidatos, 8 pessoas vão merecer o voto do sul-mato-grossense, e eu gostaria de ser inserido entre um deles, com certeza. Falando sobre o cenário regional, como o senhor vê a sucessão estadual? Bom, uma situação disputadíssima, pulverizada. Eu acho que nós nunca tivemos um cenário como esse no Mato Grosso do Sul, com excelentes candidaturas colocadas. Nós já definimos, o Republicano, acredito que foi o primeiro partido a se posicionar favorável à eleição do Eduardo Riedel. Estaremos caminhando com ele e tendo em vista tudo aquilo que o governo Reinaldo conseguiu fazer no Mato Grosso do Sul. A recuperação econômica estruturou a máquina e o Riedel foi o grande gestor por trás de tudo isso que colocou o Estado. Você veja, desde 2015 até agora, eu fui presidente da Funtrab também, da Fundação do Trabalho. Participei efetivamente de todo o plano de geração de emprego e renda aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Então você veja, o Estado desde 2015, mesmo naquela recessão que nós tivemos em 2015, 2016, que foi uma das piores também, óbvio que depois nós tivemos agora da pandemia, o Estado sempre pontuando no ranking nacional dos estados que mais geram emprego no país. Sempre posicionado o primeiro, o segundo, o terceiro, sempre com saldo positivo. Então isso são marcas importantes para um estado e eu acredito que muito na eleição do Eduardo Riedel como governo aqui do estado. Na sua análise, o seu partido tem chance real de atingir o quociente necessário para eleger deputado? Não tenha dúvida. Nosso partido, aqui em Campo Grande, nós temos 2 vereadores, nas principais cidades nós temos vereadores, nós temos 2 deputados estaduais, hoje dentro do Republicanos, e estamos preparados para fazer um deputado federal, quem sabe 2, vai depender muito do desempenho de toda a chapa, mas com toda certeza o Republicanos hoje terá uma representação na Câmara Federal e a gente espera que pelo menos 3 deputados estaduais, aumentando de 2 para a terceira vaga. Esse é o trabalho que a gente vem construindo ao longo desses últimos anos. Caso seja eleito, qual será o seu primeiro projeto em Brasília? Eu não tenho dúvida que assim que a gente tomar posse na Câmara Federal, eu já faço parte de um grupo de estudo para a reforma
do Código Penal. A gente não pode trabalhar mais com a impunidade, permitir que a impunidade prevaleça no país. Vou citar só um exemplo, Tainara. Nós tivemos agora uma repercussão nacional daquele anestesista que abusava das mulheres no leito. E você veja que o Código Penal agora pode dar chance para que ele seja inocentado e as enfermeiras sejam criminalizadas simplesmente porque filmaram a atitude do médico. Você vê aonde vai a nossa legislação e o que isso pode gerar de impunidade para as pessoas que estão cometendo os crimes achando que a lei não os alcança. Mas isso há uma falha gritante no nosso Código Penal, e quando eu falo dessa estrutura familiar, a defesa da criança, a pedofilia, o abuso sexual, aí fazendo mais um adendo, Mato Grosso do Sul é o campeão nacional de estupro contra a criança, Mato Grosso do Sul. Nós estamos também em Campo Grande, a capital, onde os jovens até os 16 anos está no ranking nacional de experimentação de drogas. Então nós precisamos apertar a legislação penal para alcançar aqueles que abusam dessas brechas da lei. Eu acredito piamente que, além da reforma tributária, a nossa prioridade é somar junto com esse grupo que está sendo formado a nível nacional, que entende que o nosso Código Penal precisa ser reformulado para não prevalecer mais a impunidade no país. Candidato, no final de setembro de 2018, uma operação policial teria como alvo o senhor. 4 anos depois, como o senhor interpreta esse fato? Você vê, desde aquela época até agora, nós não tivemos nenhuma audiência ainda. Faltando uma semana, uma denúncia anônima, numa lauda de papel, a promotoria acata uma denúncia e coloca a Polícia Federal dentro de casa, sendo que... E no outro dia vendendo, Polícia Wilton é investigado pela Polícia Federal. Então, eu nunca fui investigado pela Polícia Federal, mas colocaram a Polícia Federal na minha casa, exatamente para vender essa imagem. E isso me resultou na eleição. Eu perdi a eleição por 5.000 votos. Então, isso me trouxe um prejuízo muito grande. Eu não tenho nenhum tipo de ação interna dentro da instituição. E estou aguardando a justiça com muita tranquilidade. O dia que ela resolver julgar o caso, eu vou estar à disposição. Mas até agora, desde lá, até agora, absolutamente nada. Então, eu aguardo com tranquilidade, a gente está muito tranquilo com relação a isso. Wilton, um dos maiores problemas do nosso país hoje é o aumento da pobreza. O senhor, como deputado federal, enfrentaria de que maneira essa situação? Eu acho que essa questão da pobreza, que a mídia tenta de todas as formas pontuar, ela é um problema decorrente da crise mundial que o Brasil vive nesse momento. Nós temos uma crise de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro. Na sequência, estamos vivendo um tempo de guerra que afeta ou não a economia, e a gente, obviamente, que o mundo inteiro sofre por conta dessa situação. Acredito que quando o Brasil superar definitivamente essa questão do Covid, e é importante colocar, né, o Brasil sendo pontuado como um dos países que mais estão superando essa crise mundial. Então, eu acredito que assim que passar os efeitos dessa crise e daqueles que insistiram e que entendiam que a economia também não era importante, aquele famoso fica em casa, que a economia a gente vê depois. Então, a hora que a gente passar efetivamente a pandemia, eu acredito que o Brasil está sendo e vai ser um dos países que com toda certeza vai sair dela com muita grandeza. E, obviamente, enfrentar a fome é uma das prioridades. Aliás, já está sendo, né? O maior programa de transferência de renda de todos os tempos do país, aliás, do país não, do mundo, né? Que é o governo, no período de pandemia, é o governo do presidente Bolsonaro. O maior programa de transferência de renda está sendo feito nesse governo. Os programas de transferência de recursos para os municípios e estado poderem enfrentar essa crise. Então, eu acredito que o Estado brasileiro ele está conseguindo, com toda certeza, superar e caminhar para isso. Wilton, nós queremos agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, e para encerrar, o senhor pode deixar as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, Tainara, a oportunidade. Acho que o debate é esse, as pessoas precisam conhecer os candidatos, né? Essa é a festa, é a grandeza da democracia. Eu sou de origem do interior do Mato Grosso do Sul, de Guia Lopes, Alagoas, minha família de Guia Lopes, nasci em Jardim, porque não tinha hospital para a gente nascer, inclusive até hoje é assim ainda. Todo guialopense precisa ir lá em Jardim nascer para depois voltar para sua cidade. Aqui cresci, liderei o movimento estudantil, fui presidente da USMES, da União Sul-Mato Grossense de Estudantes Secundaristas. O Passe Livre foi na nossa gestão na época, e tem uma trajetória de militância desde essa época.
e agora me sentindo preparado e querendo muito representar o Mato Grosso do Sul nessa disputa. Então, me estou colocando o meu nome à disposição para ser analisado. As pessoas me conhecem, sabem as coisas boas, sabem as coisas ruins, mas eu me sinto credenciado para representar o Sul Mato Grossense lá no Congresso. Obrigado aos participantes do programa e da rede aqui de vocês. jd1noticias.com, a notícia no seu celular.